Fala pessoal, tudo bem? Mais um da Cunha na Escuta, hoje com a doutora Cláudia, minha psicóloga pessoal. Se eu tenho essa sanidade que vocês conhecem nos vídeos, é porque a doutora cuida de mim com o maior carinho. Com certeza, porque é muito peso, muita responsabilidade, ocorrências pesadas. E uma vez por semana, adoro fazer minha terapia, conversar, expor as minhas dificuldades, os meus medos. E vocês não tenham dúvida que o trabalho que ela faz comigo, ele é a base para que a gente tenha um desempenho bom e principalmente um desempenho estar e regulável. Né, doutora? Sim, sim. Só que hoje eu aproveitei para explorar ela e vou emprestar um pouco da doutora Cláudia para vocês, bem pouco, e demonstrar, eu queria passar informações de coisas que podem fortalecer o nosso rendimento nos concursos, coisas que podem fortalecer o nosso rendimento profissional, né, no dia a dia, sim. E ainda que podem evitar, eu acho que, psicopatologias oriundas do nosso trabalho pesado. Não dá para falar que o trabalho policial é um trabalho leve, você se depara com acidentes, com tiro, com sangue, com a morte, então é diferente de vender flores. Sim. Tenho certeza que vender flores dá muito trabalho, mas assim, a polícia é delicada. E aí hoje eu roubei a doutora, pedi para ela viesse aqui para falar com vocês, nossos seguidores, meus parceiros de trabalho, dar umas dicas para controlar a ansiedade, se estruturar melhor na questão do concurso e no dia a dia policial. Então, já falei demais, o nome do programa é da Cunha na Escuta, não é da Cunha na Fala. Né? Essa é boa. Né? Da Cunha na Escuta, né? Porque eu falo muito, então fizeram um programa para eu calar a boca, para eu falar menos. Perfeito. Eu achei o máximo. Então agora, doutora, bom pontuar, assim, o público mais difícil que a gente tem é o público dos concurseiros. Então, assim, eles têm ansiedade de passar, eu acho que eles têm queda de desempenho na prova de múltipla escolha, eu acho que eles têm queda de desempenho na dissertativa, enfim. O que a senhora pode passar, assim, um jovem que está sendo cobrado pela família, ele acabou a faculdade, a família quer ver o primeiro emprego, quer ver o salário, ele tem um sonho, que para ele é algo muito importante, como na cabecinha dele, que ainda não é, assim, é uma cabeça que está ainda sendo formada, como se preparar, como lidar com a ansiedade, com todo esse conjunto que é a cobrança da família no quesito concurso público. O que a senhora pode falar para os meus concurseiros? E depois pode falar também onde é a clínica, o endereço, tudo, se alguém precisar, está à disposição, né? Eu sei. Isso mesmo. Bom, eu sou a Cláudia Paz, eu sou psicóloga, neuropsicóloga clínica, atuo na área clínica há 15 anos e tem uma clínica, né, se chama Psicorred, na Rua Clélia, na Lapa. Lá nós somos multiprofissionais, tem lá também nutricionista, psicólogos, neuropsicólogo, pedagogo, psicopedagogo, enfim. Somos uma clínica especializada nos atendimentos, tanto com criança, adolescente, adultos e idosos. Bom, quando o da Cunha me convidou para falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do estresse, né, do concurso, aí eu fiquei pensando como que eu podia trazer uma forma mais didática para poder falar disso, dar um exemplo. Eu acho que é bem legal falar de um caso que eu tive, que ele veio com uma ansiedade terrível para terapia, porque já tinha prestado 3 concursos para a polícia. 3 concursos para a polícia. E ele não passava nos testes psicológicos. Então, assim, quem está assistindo a gente aqui, nossos concurseiros, o maior medo deles não é o teste psicológico. É a primeira fase escrita, a segunda fase dissertativa e a prova oral de conhecimento específico. Ninguém acha que vai ser reprovado. Pois é. Olha que interessante. Então, o que aconteceu? Pois bem, esse caso, o que aconteceu? É bem interessante ele mesmo. Talvez até atípico, né? Mas eu dando uma estudada esse final de semana sobre isso, eu verifiquei que muitos, acho que 66% dos que prestam a prova, reprovam nesse psicotécnico, nesse psicológico. Por quê? Então, neste caso... Ansiedade, nervoso. Então... Eu vou usar um termo...
eu sei que a senhora vai usar termos técnicos. Eu vou usar também termos técnicos do dia a dia. Tá. Trava. É aquela hora, vai, trava. Quando chega na frente do psicólogo, trava. Que nem o Capitão Nascimento que não conseguia falar na frente da psicóloga. É isso? Então, cada caso assim, é um você caso. passou em várias fases, falta a última fase. Será que a pessoa fica com medo? O que acontece? Então, olha que interessante. Este caso especificamente, o que ele trouxe? A gente foi trabalhar o que aconteceu, por que ele reprovava ali. E o que no processo terapêutico, eu fiquei com ele 3 anos dentro de todo o processo, porque aí ele prestou novamente depois, muito depois, que entendeu por que ele travava, por que ali ele reprovava. Por conta dos conteúdos emocionais inconscientes. Ele tinha pânico de morto e de cemitério. Então, posso tentar entender que assim, ele queria muito entrar na polícia, mas o cérebro dele, no momento que ele ia ter tudo para entrar, travava para ele não se deparar com aquele medo? Sabotava. Sabotava ele para ele não encontrar com o medo dele. Isso. Então, assim, olha que interessante, né? Depois que ele veio para o processo, claro, não é só isso, tem toda uma questão do ambiente, daquilo que ele viveu, a construção da história dele. E por conta disso também, né, nesse conjunto de fatores, bloqueava nesse processo. À medida que ele passou pelo processo terapêutico, a gente foi entendendo e foi trabalhando até esse pânico do cemitério e fomos trabalhando mesmo expondo ele ao medo, claro que gradativamente, e ele foi trabalhando essas questões e quando foi fazer novamente o concurso, passou. E hoje ele é um policial e uma graça, por sinal. A doutora Cláudia já aprovou um hein? Dá um pulo lá na clínica, hein? Se eu fosse você, deixa pra lá. Eu passei batida no teste psicológico, doutora. Eles não perceberam nada. Não perceberam nada? Ai, que bom, que bom. Se ela tivesse falado que tinha passado de auxiliar de necropsia, aí que eu ia ficar. Aí é muito... Mas assim, doutora, tirando... Esse é um caso bem específico. Sim. Mas sabe, o pessoal aí que tá assistindo, nossos seguidores, nossos companheiros de trabalho, eu vejo que eles ficam em pânico com a pressão familiar. Tá, então, esse é um fator. É um fator, porque assim, tá tudo bem, 25 anos, você se formou, e você vai fazer o que agora? Ah, mãe, pai, eu vou estudar para ser investigador de polícia, eu vou estudar para ser delegado de polícia. Quantos anos mais eu vou ter que pagar seus estudos? Não, em 2 anos eu passo. Aí bombou num concurso. Começa, eu acho que um processo de... Não sei, posso estar falando besteira, me corrija, por favor. Mas eu teria medo, ansiedade, vergonha e tal. Como lidar com essa gama de dificuldades em prol de um objetivo? Objetivo não, de um sonho. Então, são vários fatores, né, que pode contribuir ou fazer com que eu trave mesmo. Então tem essa pressão. Mas se travar, a senhora destrava? Claro. Então tá bom, vamos lá. Nós estamos aqui para isso, destravar, né? É para destravar, isso, né? É para destravar. Porque o que é destravar, né? É entender o que você está vivendo, que faz com que você não reaja positivamente com aquela ação que você quer e deseja. Né? Porque muitas vezes a gente tem os nossos conteúdos que nem mesmo a gente tem muita noção. Né? Então, quando você vai para o processo terapêutico, ali, quem é esse profissional? É alguém de fora, imparcial à sua vida. E que quando a gente fala, a gente se escuta. Faz sentido? Total. Quantas sessões fizemos já? Eu consigo uma série de questões que tenho dificuldade, que eu tive dificuldade, na sessão eu consegui superar, entender, enxergar, porque se você não para e se autoanalisa, você não tem como corrigir. Sim, é isso. E, aliás, quando você fala para o profissional, em tese é uma autoanálise, porque você está falando e está se ouvindo. Isso. E ainda você tem uma orientação para tentar enxergar onde está o problema. Isso. E trabalhar aquele problema sem pressa. Isso. Sem pressa. Isso aí são 4 anos de terapia com a doutora, tá? Não vai achando que eu estudei meia hora, não. A escola toda não é de boba aqui, mas eu já conheço. É bem isso, né? É um processo. E o processo terapêutico é um processo que as pessoas vêm e falam assim, ó, muitos. Quanto tempo que eu tenho que ficar em sessão? Incalculável. É? Incalculável. Impossível. Se eu puder, eu vou fazer pro resto da vida.
Ai, que delícia. Que delícia mesmo, assim, ó, pra quem tá ouvindo aqui, acha que tem gente que faz terapia e tem vergonha de falar, né? Eu teria vergonha, graças a Deus, se eu não tivesse condições de pagar, né? Como a doutora não cobra muito e a gente tem condições de pagar, eu tenho orgulho. Por quê? Porque todas as dificuldades que de qualquer forma podiam influenciar no meu desempenho como pai, no meu desempenho como delegado de polícia, no meu desempenho familiar como filho, em outros setores da minha vida, eu trabalho os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas angústias, eu trabalho em sessão e tento já superar para eu continuar a minha caminhada, né? Eu fico imaginando se eu travasse, a gente está usando o termo travar, se eu travasse o que seria, então eu acho fantástico. Pode ocorrer, sim, esse travamento, até o ponto da pessoa entrar em crises, né? Então, o que é isso? Que isso também é muito comum. Então, assim, essa diferença dessa ansiedade comum, né? O que é uma ansiedade comum? Essa que a gente tem. De dia a dia. De dia a dia, né? Então, amanhã vou passar por uma entrevista de trabalho, né? Aí eu não durmo, acordo me sentindo mal, será que eu vou? Será que eu vou passar? Isso é uma ansiedade comum. Né? Então essa ansiedade comum faz com que eu viva meu dia a dia e ok. Mas a ansiedade ela pode se tornar no setor mais patológico. E aí isso me ocasionar crises que pode chegar até no transtorno de ansiedade generalizada. Então quais são os sintomas em geral que a gente vê para quando chega nessas crises? A pessoa tem nos sintomas físicos, né? Taquicardia, sudorese, insônia. A pessoa fica com uma sensação de que ela está infartando. Vai pronto-socorro achando que é infarto, né? E está sofrendo de uma crise de ansiedade. Né? Pode se transformar até em pânico. Eu ia perguntar isso, se a síndrome do pânico ela é um grau... Assim, pelo amor de Deus, não de uma forma técnica, mas grosseiramente falando para um leigo, ela é um grau mais elevado do distúrbio de ansiedade? Isso mesmo, isso mesmo. Pode chegar a esse transtorno de pânico. Então a gente tem exemplos de caso assim, isso decorrente de ir por um concurso ou não passar, ou ter essa pressão de ter que passar. Né? Porque eu quero muito, eu desejo. Em geral, quando a gente vê pessoas que prestam concurso para a polícia, são pessoas que querem muito ser policial. Não é assim, ó, eu vou ser policial. Não, eu quero ser policial. Isso. É desejo de ser policial. Tá vendo? Ela conhece. É assim, né? Eu quero, é meu sonho. É assim, James. É isso? Você sabe que assim, ó, eu tive um caso que o cara era tão doce, uma personalidade que eu falei pra ele, você tem que ser médico, não policial. E ele, não, doutora, eu quero ser policial. E eu tentei convencê-lo, vai ser médico, vai estudar pra medicina. Você tem mais habilidade no trato. Você tem, não, um homem assim extremamente gentil, doce, olhar pro ser humano, não que a polícia não tenha, mas é um outro perfil, a gente né? De um pulso mais firmezinho. Isso, mais que nada, por conta do histórico dele de vida, de impulsionamento, de ter familiares, o tio policial, o outro tio sargento, a tia, enfim, capitão. Eu quero ser policial, né? Então, por mais que quando a gente vai trabalhar e ver perfil da personalidade, né, e fazer teste para isso, verifica, nossa, olha aqui, né? Olha aqui a sua personalidade. Não, eu quero ser policial. Aí não tem jeito, né? Eu quero. Né? Pois é. E detalhe, passou no concurso também, passou, né? Olha, 2 aprovados, hein? 2 aprovados, só tô dando a dica, hein? Tô fazendo propaganda de ninguém, gente, tô dando a dica. Mas é interessante a gente pensar nisso. Aprovado. Por quê? Porque quando eu trabalho meus conteúdos emocionais, eu vou trilhar, achar o caminho. Eu saio dos extremos. Doutora Cláudia, a vida saudável dentro do que dá, ela seria um caminho para diminuir essa ansiedade? Alimentação, exercícios regulares, ter uma religião, contato com Deus, as questões sociais equilibradas, não vai dar uma segurada porque o pai tá ali, aí, passou, não passou, mas assim, ajuda. O que ajuda? É tudo isso, junto.
Né? Por quê? Porque nós somos um ser humano biológico, social, psicológico e espiritual. Deixa eu decorar. Biológico, social, psicológico e social. Espiritual. Espiritual. Eu repeti o social. Repetiu. Perfeito. Né? Então nós somos... Vida em sociedade, nosso próprio corpo e o funcionamento dele, a nossa mente saudável para que a gente possa raciocinar e um contato com o divino para que a gente acredite que alguma coisa vale a pena. Isso, é isso. Entendi. Então... Derrubei de novo o microfone. Vou dar uma pronta. Alô, tô aqui. Vamos lá. Pronto. E quando a gente olha para esse contexto geral da nossa vida, claro, né, que eu falo assim, mas como que a gente faz isso, né? A vida que a gente vive, né, essa loucura, né, esse tempo que passa, né? O que a gente vai trabalhar? Prioridade. O que é prioridade? O que eu trabalho, né? Como diminuir a ansiedade? Né? Então tem aquilo que a gente falou, tem a ansiedade comum e até que vira patológico. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me olhar? Tudo isso está ligado à prioridade. Qual que é a prioridade na vida? Qual que é a sua prioridade? A minha? Olha, só tenho duas prioridades simples. A primeira ela é bem egoísta, que é procurar ter uma vida feliz e em paz. E a segunda é ajudar o próximo. Perfeito. Bom, não preciso de mais nada. E você busca para isso. Eu trabalho para isso. Eu trabalho para minha paz, para minha felicidade e para poder ajudar o irmão que está do meu lado. Isso é o que vale para minha vida. Perfeito. É a sua prioridade. Quando a gente encontra a prioridade, a gente não perde foco, diminui a ansiedade. Sim, é muito bem. Eu tenho objetivos definidos, né? Porque a gente tá, quando você sabe o que, aonde você vai gastar a sua energia, você tá perdido e calculando 500 mil coisas, aumenta a ansiedade. Eu me lembrei de um outro caso interessante também, de concurseiro, policial. Quero ser, aquela ansiedade de quero ser, e reprovou. Reprovou 1, 2 vezes, ele falou, não, chega. Por quê? Porque ele entrou no processo de depressão. Gente, eu não consigo, eu não nasci para ser policial, eu achei que era e não é, né? E foi fazer outra coisa, foi prestar outro concurso. Foi trabalhar com outra coisa. Só que o desejo é ser policial. Né? Aí ele foi trabalhar, veio para terapia, para tentar entender esse contexto na vida dele. Por quê? Porque ele foi para trabalhar com outra coisa e ali ele frustrou. Então essa depressão foi... Só por curiosidade, doutora, ele quer ser policial. Ele foi trabalhar com o quê? Ele foi trabalhar numa área, também da polícia, que eu não vou lembrar o nome agora. Ele era fiscal... Ai, você deve saber o nome. A pergunta era se ele tinha sido extremista. Não foi extremista, não. Foi para alguma área afim. Perfeito. Afim, né? Mas eu não lembro mesmo o nome. E tá, por que ele veio para terapia? Porque ele entrou no processo de depressão quando ele não passou e passou em outro concurso, porque ele precisava trabalhar. Sim. Né? E aí lá ele ficou mais depressivo. Então quando ele veio no processo terapêutico, a gente foi entender esse contexto de vida dele e ajudá-lo a ir buscar o sonho, o desejo. Sim. Então vamos prestar de novo. Não, é isso? Né? Vamos lá prestar novamente. E foi assim, né? Então aí dentro desse processo em terapia, porque a gente dá suporte, pensar nisso, vai pra isso, né? Uhum. E dentro disso ele foi e passou. Batata. Assim, o que eu penso, né? Não sei se eu tô correto. Quando eu decidi prestar o concurso, não fazer terapia ainda, nada, mas eu procurei um livro de preparação de provas e concursos públicos. Toda hora eu falo desse livro, é do professor William Douglas. Ele é um jurista super famoso e tal, mas ele parou para analisar um pouco a psicologia vinculada ao concurso no livro, para fazer um trabalho. Uhum. E assim, ele volta no que a gente acabou de falar, ele fala que você tem que buscar um equilíbrio, hábitos saudáveis, uma corrida, procurar ter uma vida estável, estabelecer essas metas razoáveis. Ninguém passa no concurso em 6 meses. Uhum, se eu estabelecer para mim uma meta de 6 meses, capaz de nem ter um concurso. Sim, verdade. Então ele falava para você ter objetivos intermediários. No primeiro semestre eu vou treinar tantos livros, no segundo tantos, eu vou fazer um simulado para trabalhar essa ansiedade de modo que você conseguisse
crescer nos estudos saudável, estável e não quebrar. Muito bom. Mas quando chega, esse cara segue tudo e bomba no primeiro concurso, aí acabou, rasga o livro, e como é que acontece? Entendeu? Se aquele que faz... Eu brinco, né? Brinco até com meu filho. Eu falo, filho, se você fez tudo errado no começo, no meio e no fim, qual é a chance de dar certo? Ele vai dar errado, né? Sim. Mas, contrário senso, o aluno, estudante que se preparou, leu, se dedicou, estava pronto e ficou por uma questão. Como é que eu lido com isso? Ali, ó. Pois é, né? É pegadinha, né, doutora? Achou que na ia ser verdade, fácil? assim, não, é bem complicado mesmo. Mas aí a gente Como é que eu lido com uma frustração dessa? Eu tava pronto, maravilhoso, fiquei com uma questão. Essa pessoa desiste, volta, se mata. Não tô sendo uma brincadeira, é uma brincadeira, gente, mas é muito complicado. Sim. Não, e isso é muito comum. Muito comum. O que mais tem é gente que fica por uma questão. Não, então a gente está falando de policial, mas os que querem fazer medicina... Medicina na USP. Acontece muito. Meu filho está estudando medicina na USP. Não, e não só a USP. Qualquer curso de medicina, né? E que a pessoa, no entanto, que no mínimo fica uns 4 anos de cursinho. Sim, então, esse é o ponto. Como lidar com isso? Né? Porque a sua vida está naquele momento, naquele minuto, e aí eu tive uma frustração. Eu, sinceramente, entre nós, eu não tenho dificuldade, não tô falando, não que eu seja melhor que ninguém, porque antes da polícia eu vim de uma coisa muito frustrante, que é o judô. O judô você dá um ippon e a luta acaba em 1 segundo. Ah, é? Em 1 segundo. Você toma uma pontuação, é como se fosse um nocaute no boxe. Tá. Então você treina 4 anos por uma luta, entra na luta, o cara fala, pim, o cara faz tuf, caiu. Acabou, foi 4 anos. Entendi. A única coisa que servia era a vitória. A única coisa que serve para o nosso candidato é a aprovação. E aí eu vou reiterar a pergunta. Acabei de bombar, o que eu faço? Bom, vamos lá, né? Quando nós estamos inseridos num contexto desse de vida, por detrás a gente tem família, a gente tem amigos, não é assim? Estrutura. É Aí todas as pessoas que nos amam. Isso, né? Se eu não tenho psicóloga, eu vou precisar né, de para me dar suporte também. Muitas vezes um suporte que a família não tem conhecimento técnico para passar. Perfeito. Por mais que ame, não sabe o que falar. Perfeito, perfeito. Eu tive uma pessoa, o ano passado, que me encontrou na rua. Ela falou assim, a menina dela quer medicina, e ela falou, Cláudia, convence ela de ir para psicologia. Eu falei, oi? Deixa a menina tentar a medicina. Com certeza. Né? E ela passou agora, né? Então, assim... 4ª aprovação. Não, isso só foi incentivo, viu? Isso só foi incentivo na rua, hein? Onde encosta o dedo passa, né? Vamos fazer a propaganda. Foi só incentivo na rua. Para os pais, por conta dessa ansiedade dos pais também, né? E aí ela falou, porque a gente não tem condições nem emocionais, a mãe, e nem financeiras. Né? Então, fala pra ela fazer psicologia, pra ir logo. Oi, não precisa. Deixa a menina tentar. Muito jovem. Tem essa questão, né? Dessa insistência dos pais, que você bem colocou. Né? Então, como lidar com tudo isso, né? Polícia Civil não tem limite de idade para passar do concurso, tá, gente? Pode passar o tempo que for. A Polícia Civil não tem limite de idade. Ai, que bacana. Controla a ansiedade. Que bacana saber disso. Uma paz, né? Sim! Mas eu posso fazer um bico e correr atrás do meu sonho, eu posso ter um emprego intermediário e correr atrás do meu sonho. Perfeito, perfeito. E colocar nisso que você falou assim, o que fazer, né, com essas crises de ansiedade, com a frustração, porque é uma frustração. É uma frustração. Não tem outra... Um outro amigo meu falava, o concurso público ele é muito difícil, porque só tem um resultado da prova que serve. Qual que é? A aprovação. Enquanto não tiver aprovação e primeiro salário na conta, nada serviu, não tem resultado. Você fica 6, 7 anos sem resultado. Por isso que eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar com objetivos intermediários. Então, meu primeiro objetivo de 3 meses eu preciso passar essa matéria, com 6 essa. Nos 6 eu vou fazer um simulado de uma prova antiga e tenho que ter tantos pontos. Não é o meu concurso, mas é como se eu tivesse, naquele primeiro período, estudado X e tido um aproveitamento de 85%, 90%. Então, eu me sinto aprovado. Eu vou enganando o meu cérebro. Mas você faz... Através de objetivos intermédios. Eu faço isso com tudo na minha vida. Que bacana. Tudo. Qualquer coisa que aprendi no exército. Aprendi isso no exército. No exército, quando você vai ministrar uma aula de 50 minutos, você tem um objetivo até os 20 minutos de aula, um outro objetivo
nos 40 minutos de aula e ao final da aula você tem um somatório de objetivos gerais. E isso diminui a ansiedade, porque você vê que está seguindo um cronograma, um protocolo, um roteiro que está chegando onde tem que ir. Que bacana. Aprendi isso no livro que um livro de técnicas de estudo. Não, essa é uma dica preciosa. Objetivos intermediários, eu acho muito legal. Muito precioso. Controle de ansiedade. Perfeito. Né? Então, como trabalhar essa ansiedade? É o que um caminho. Nossa, é um caminho. Não. O ponto da cunha. Muito bacana Legal, mesmo. bom, Porque, na verdade, você está fazendo o que com o teu cérebro? Mirando. Você está focando. Tô focando. E dando estratégias. E priorizando essas estratégias. O cérebro precisa disso. Nós, na vida, precisamos disso. O que eu mais ouço é assim, eu não consigo fazer atividade física, eu só trabalho. E aí eu chego no final de semana, eu só quero dormir, eu quero descansar. É o domingo da preguiça. É o que eu mais ouço. Vamos fazer o domingo da preguiça, porque eu trabalhei muito. E aí, o quê? Eu não tenho tempo. Então a gente usa muito a história de não ter tempo, mas está ligado à prioridade. Está ligado à prioridade? Não tem como a gente fugir disso, né? Doutor, assim, então a gente vai bater muito na tecla do controle de ansiedade em relação aos concurseiros. Eu vou tentar operacionalizar isso em termos reais. Ok. Hoje em dia, existe uma facilidade da gente estar fazendo um acompanhamento, fazendo uma terapia por videoconferência, através dos aplicativos. Perfeito. Isso diminui o custo da consulta, é um pouco mais barato por não ter deslocamento, não está uma coisa mais... Assim, sem a gente entrar nesses méritos, mas facilita? Muito. Tem facilitado muito? Muito, muito. A pandemia... Então, quem quiser buscar uma terapia para concurso, mesmo à distância, se conhecendo pelo aplicativo... Eu tô falando, a pessoa nunca ir para o consultório, ela ir conhecer, entrevistar, fazer uma transferência bancária, pagar e já desenvolver esse trabalho virtual. Isso é possível? Para um aluno que esteja em Araraquara, às vezes tem alguém assistindo isso aqui que está na Amazônia e tem vontade de ver o seu trabalho. É viável? Sim, com certeza. Qualquer lugar do Brasil pode buscar esse apoio? Pode buscar esse apoio. E tá baratinho, né? O valor super acessível. Agora, pronto, depois de... Tá. Tá Bacana. Não, isso é bom que eu falo, não tô em São Paulo. Sim, verdade. Eu tô em São Paulo. É. E se você tá em São Paulo, eu tô em São Paulo, mas é tantas horas de trânsito, tem isso, tem aquilo, tem aquilo lá, e eu vou perder tempo de estudo. Tem isso. Não, verdade. Você pega, estuda, marca o horário, e eu, Carlos Alberto da Cunha, eu colocaria o apoio psicológico como matéria, tá? Na minha cabeça? Tá, perfeito. Quando eu monto a minha grade, a atividade física, a atividade religiosa e o apoio psicológico fazem parte da minha grade. Eu vou estudar 4 horas de manhã e 4 da tarde, de segunda a sexta. Eu vou colocar uma janela lá, eu vou pegar 1 hora e vou colocar corrida. Perfeito. Eu vou colocar no meio da semana 1 horinha lá no meio e vou colocar igreja. Perfeito. E eu vou colocar na sexta-feira que eu tô bem estressado, às 4 da tarde, que eu tô querendo matar todo mundo. Doutora Cláudia. Não mata. Não, é antes de matar, né? Exatamente antes de matar. Sim. Exato. Eu falo, quando tinha quase para explodir, eu ligo para o doutor. Entendeu? Então, assim, dando uma dica para eles, até então eles conseguem encaixar isso numa grade mesmo à distância. Mesmo à de qualquer distância. lugar do Brasil ou do mundo, né? Sim, Amém. sim. Com todo respeito a todas as pessoas que perderam familiares, alguma coisa prática restou da pandemia. Sim, muito. Com o maior respeito a todo mundo que perdeu um familiar, mas isso aí melhorou para o nosso dia a dia, para a qualidade de vida, né? Com certeza. Eu acho que é legal falarmos também, né, algumas dicas, como você colocou, dicas práticas, que a gente não lembra, né? Por exemplo, nessa hora do estresse aí, que eu me canso, né? Porque o cérebro, ele tem lá o tempo atencional para o aprendizado. E eu preciso de ter esse tempinho mesmo para relaxar. Então, colocar dança, colocar música. Inclusive na grade, né? Então, na grade. Esse momento de descontração, ele é férias mental para que nas próximas horas eu estude melhor. É aquela pessoa que acha que não precisa tirar férias. Também. Acha que, né? Não, e acha que tem que quanto mais, né? Quanto mais eu estudar, mais eu vou saber. Não, o cérebro não funciona assim. Ele precisa de tempo. A gente tem um tempo de atenção, um tempo dessa memória e um tempo de relaxar para que tudo que você está ali estudando tenha absorção. Assim, gente, só para fazer uma meia-culpa com vocês, ó. Ninguém tá falando para estudar menos, tá?
Eu, na minha época de concurso, a minha grade tinha 3 horas de estudo líquido de manhã, mais 4 à tarde, 7 horas por dia. Agora, 7 vezes 5, 35. Então, mais 6 horas no sábado, eu estudava 41 horas por semana. E eu tirava 2 tempos de 40 minutos para 2 corridas, uma na terça e uma na quinta, era o suficiente, porque muita atividade física no estudo também gera sono, gera desgaste e estresse, tem que ser moderada. Tirava 1 hora na semana para minha terapia, para eu manter a minha sanidade, e tirava mais 1 horinha no domingo para missa no Canal 6, na Sagrada Coração de Jesus, lá com o Padre Chiquinho, meu amigo, para dar uma acalmada também. Tirando isso, o resto era só matéria, 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 matéria e matéria. Desculpa. Só para esclarecer. Sim. Porque às vezes a gente está falando de hábitos de bem viver e o concurseiro psicopata, né? O concurseiro psicopata fala, imagina, eu vou perder 30 minutos correndo, dava para ler tantas linhas. Você vai ler com menos qualidade, você não vai fixar matéria. Quanto melhor tiver sua mente, melhor o desempenho. Maior absorção. Perfeito. Doutora, posso mudar de assunto um pouquinho? Pode, claro, fica à vontade. A gente sente bastante, a gente vê assim, que a carreira policial não é uma carreira fácil. Então você vai se deparar com locais de homicídio violentos, que é uma coisa que eu já peguei muito. Você vai, o crime que mais bárbaro do Código Penal para mim chama-se extorsão mediante sequestro. É você pegar alguém, tirar da família, esconder, ligar e negociar a vida do seu ente querido por dinheiro. A polícia, o policial que está nesse caso, ele fica muito envolvido, ele parece vir parte da família, ele sofre junto com a família, mas esse caso acaba com a família e na semana seguinte tem outro caso para ele com outra família. E depois com outro, depois ele vai para homicídio, depois ele vai para um roubo a banco. Então assim... Cansei só de ouvir. Isso, nós sabemos que a atividade policial ela é bruta, eu acho que é um termo. Como se proteger, doutora? Como se proteger para ao longo de uma carreira... Como é que faz para não sair da polícia doido? Pronto. E calma, gente. Como ter saúde mental, né? Pronto, ó. Olha o nível. Olha o nível. Olha a diferença. Olha isso aqui, ó. Como ter saúde mental. Como manter a saúde mental em uma profissão bruta. É um grande desafio para vocês, né? Porque... É tudo isso que você colocou e dentro de tudo isso, como manter uma saúde mental. Isso. Como deixar ela saudável. A longo prazo. A longo prazo. A gente acaba retomando até no que nós trabalhamos agora em relação à ansiedade. Em que sentido? Nesse sentido de prevenção. Culturalmente, a gente não tem nada, a gente não prevê, não faz prevenções, né? A gente só espera a coisa acontecer para poder ir lá, ir ao médico, buscar ajuda, medicamento, terapia, né? E é o trabalho preventivo. Como isso? Né? No caso de vocês, com um trabalho tão duro, tão bruto, como você bem colocou, né? O que é buscar essa saúde mental, deixá-la saudável, né? É as práticas diárias de exercício. Práticas de bem viver, né? De bem-estar. De bem-estar. É família. Gente, família é tudo. Coisa simples, né? É coisa que a gente tem. Coisa simples. Nós somos socialmente... Social, família social. Sim. Da lição que a senhora passou agora há pouco, a senhora falou do social, do espiritual, do biológico e do psíquico. Sim, né? É isso daí. E a gente está batendo, digamos, então posso falar assim, a primeira prática de bem viver, vamos trabalhar primeiro um bom social. Perfeito. Tá em paz num namoro, tá em paz num casamento, tá em paz com o filho, ou tá em paz, enfim, com a família que você tem. Então, assim, a gente não dá para generalizar. Né? E cada caso é um caso, cada história é uma história, cada um de nós precisamos de algo diferente do outro, né? Aí alguém pode virar e falar assim, mas e aquele que não tem família? Adota uma família. Não. Cada um tem a sua família. Eu acho que, com todo respeito, aquele carroceiro que está sozinho, que não tem emprego melhor, tal, tem o cachorrinho que está lá com ele. Sim, verdade. Né?
E assim, pra mim não tem problema nenhum se ele falar que a família dele é aquele cachorrinho. Se ele amar e relaxar e estiver bem, aquilo é a família dele. Sim, então, sim. Tem gente, enfim, hoje em dia existem vários tipos de família. Sim. Posso contar uma coisa? Pode, claro. Da Cunha nem escuta, né? Da Cunha fala. Mas assim, quando eu comecei a estudar para concurso, nesse livro que eu gosto muito e tal, ele fala muito dessa parte, exatamente o que a senhora falou, de você estar bem com a sua família para você não desestabilizar no concurso. E aí eu vou fazer um meia-culpa novamente. Quando eu decidi começar a estudar para o concurso, eu falei, vou estudar para concurso. Eu tinha algumas pessoas que eu estava brigado. Tava meio brigadinho com meu pai, o namoro estava muito bom, mas eu queria passar no concurso. Sim. Eu fiz uma faxina. Eu fui lá, sentei. Perfeito. Fiz faxina, sentei com meu pai, acertei os ponteiros com ele, pedi desculpa, ele pediu, tudo bem. Fui com a namorada, tal, continua ou termina? Não, continua, tal. E meio que assim, eu estabilizei e eu juro pra você, doutora, eu falei assim, de agora até passar, não é hora de brigar com ninguém. Mas eu podia ter mantido isso depois que eu passei, né? Pois é. Isso é outro detalhe. Isso é uma sessão. Eu entendi, eu acho que eu entendi. Mas é isso, não tem uma regra. Não é uma fórmula mágica, né? Não tem uma regra, não dá para colocar num caixote, não dá para engessar, né? O que nós fazemos? Cada um na sua individualidade vai buscar o seu bem-estar. E a base da nossa vida é família. Né? Então, eu tenho que chegar em casa e ter esse suporte. Eu estava lendo uma entrevista de um policial que ele entrou no processo de depressão. Quando ele entrou no processo de depressão, a esposa separou, 4 filhos e foi embora. Acabou a vida dele. Não sobra nada. Não sobra nada, acabou. E aí ele contou para o repórter, ele falou assim... olha, repórter, eu preciso de ter essa família, eu preciso desse suporte, só que eu não tenho, né? Eu não tenho forças. E quando ele fala assim, por que a minha família foi embora? Porque eu era um homem que trabalhava muito, fazia muito bico, eu não ficava em casa. Não tem. Aí ele deprimiu, ele foi para casa. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Quando ele deprimiu, foram embora. Pois é, né? Enfim, não tem nem o que falar. Mas então a gente pode falar assim, que voltamos na mesma, né? Tanto a serenidade e os bons hábitos que são necessários para uma estabilidade mental para passar no concurso são análogos aos hábitos que nós temos que ter ao longo da carreira para ter saúde mental. É isso. Não sai disso, né? Não sai. Sorrir um pouco, ter um pouco de Dance, paz, rir, dançar, brinque. brincar, tirar sarro do James, Também. né? Esse tipo de coisa. Ele é bravo. Ele tem cara de bravo. É isso, né? Comer bobagem. Comer bobagem. Tirar uma horinha pra bobagem. Perfeito. Né? Perfeito. Dá uma sensação de liberdade, né? Isso. Te desaprisiona. Isso. Porque o que acontece muito com vocês... Mas por que a senhora não fala tudo na minha sessão, doutora? Bom, tudo bem, pra porque ele pode, continua. Porque é outro foco, né? A gente não dá pra... Eu não vou falar pra vocês o que acontece, do que eu falo na minha sessão, porque é muito baixo o nível, gente. Brincadeira. Enfim. Engoliu seco, foi engraçado. Enfim. Engoliu seco, foi engraçado. A reação dela foi preciosa. Tadinho, né? Eu tô metaforando essa reação dela. Ela não estava preparada. Não mesmo. Ela achou que fosse uma conversa formal. Não, lidar com vocês, meu Deus, que difícil, né? Mas eu acho que eu sou um policial light. Você acha, James, light? Eu acho. Nossa, ele fez uma careta atrás da câmera. Lightíssimo, né? Não, você é extremamente acelerado. A 400 por hora. Acelerado. Imagina que eu daria conta. Você falou pra ele assim, escreve... Ele falou, calma, né? Eu tô aqui, né? Porque aonde começa? Tudo de novo? Então, assim, ele tem que ter esse timer junto com você. Não vai. Você sempre foi assim? Sempre. É mesmo? Sempre. De infância? De infância.
5 coisas ao mesmo tempo. Você tem o perfil do TDAH. O que é isso, doutora? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos continuar aqui. Perfil TDAH. Você está um pouco nu demais na frente da câmera. Tô me sentindo, agora me senti desnudo, né? Mas é exatamente isso. Pensamento aceleradíssimo. Síndrome do pensamento acelerado, Augusto Cury. Sim. Augusto Cury. Não, mas aí eu já coloco, Mais né? pré-treino, mais Monster Energy. Demais! Pra dar conta com você. Mas a frente é muito grande também. Na verdade, era muito feliz quando tinham poucas frentes. Eu dava todo o foco, toda a atenção. Sim. Conforme vão abrindo as frentes e você quer manter a qualidade de desempenho em tudo, Não vai. você se consome mais e tem o risco de quebrar lá na frente. Sim. Hoje em dia eu estou muito num processo de revisão de prioridades. Perfeito, isso que eu ia É falar. o que a gente estava falando, prioridades. Qual é a Então prioridade? aqui faxina, isso não serve, para ter mais foco e mais tranquilidade nessas atividades. Não, e Mas aí? a gente está contando a minha terapia para todo mundo. Mas aí... Engoli seco a segunda vez. Ai, Vamos meu lá. Deus. Vou deixar Não sem fala graça duas sobre, vezes. não De fala duas sobre vezes. setting terapêutico. Voltando. Isso é clickbait do Gabriel Monteiro. Top, Tipo, né? fiz terapia no YouTube, né? Vamos lá. Bom, voltando. Retoma. Concentração. Retoma. Total. Então, mas assim, é justamente essa questão de manter a saúde, os bons hábitos, prioridades Sim. ao longo de uma carreira, né? E a vida da gente oscila tanto, né? Voltando para essa questão da profissão de vocês, né? Então, assim, o quão é bruta, né? O quão eu preciso refrear os meus impulsos para falar assim, não, hoje eu não vou fazer tal coisa. Hoje é dia da família, Perfeito. né? Hoje é dia dos filhos, hoje é dia do cachorro, né? Hoje é dia de correr. Por quê? Porque o trabalho, ele sempre vai estar ali, ó. Ai, gente, mas tem alguém precisando de mim. Exato. Né? Não, tudo bem, sempre vai ter alguém precisando, sempre, não vai faltar. Né? Aí eu tenho que olhar que eu preciso parar para me olhar. Porque se eu não me cuido, se eu não paro para fazer essa observação e esse cuidado, eu não vou acordar na segunda-feira para lá cuidar de quem eu tenho que cuidar. Por isso que eu faço terapia. Porque uma pessoa a 400 por hora como eu só consegue parar para autoanálise se estiver na frente da doutora. Porque senão vai achar que esse momento é um momento de perda de tempo. É isso. Estou falando de mim como paciente, tá, pessoal? Estou me abrindo aqui como paciente. Eu preciso parar, falar de mim para eu me perceber e puxar o freio, porque senão eu sou uma carroça desenfreada. Não que eu faça coisas erradas, mas eu vou continuar produzindo, até quebrar. Pois é. E o que pode acontecer? Você desencadear um transtorno mental. Já tive. Qual? Já tive um pouquinho de pânico por um volume de trabalho muito grande, anos atrás, logo quando eu comecei a trabalhar no Bake, eu tenho vergonha nenhuma de falar, tá? E, aliás, eu ainda falo com louvor para que as pessoas se previnam e não passem o que eu passei. Então eu tinha uma pressão muito grande no primeiro ano de Bake, uma cobrança muito grande da chefia, e um lindo dia eu estava na praia com os meus filhos, as crianças brincando, um sol lindo, 9 da manhã, um silêncio, começou um barulho, um zunido no meu ouvido, uma batedeira, um medo, coração nervoso, e eu consegui olhar e falar assim, gente, para, eu não estou trocando tiro no morro, não, as crianças estão bem, cachorro nada, da onde está vindo esse barulho no meu ouvido? Eu olhei e não tinha nada. Eu falei, por que que o meu coração acelerou se eu estou sentado? E aí eu peguei as crianças, saí dali e fui para o pronto-socorro. Uns tempos depois eu fui diagnosticado com um princípio de síndrome do pânico, fiz um início de tratamento psiquiátrico, ele achou que estava bom e pediu que eu continuasse o tratamento psicológico que nós fazemos. Entendi. Né? Então, assim, só que se você... Para manter, para não quebrar novamente. Então, é isso, né? Então, todo esse trabalho, né, é um trabalho de tratamento desencadeado pelo processo da síndrome do pânico, né? E que, se você não observar, não parar, não ter esse seu momento, né, de cuidado,
você desencadeia novamente o transtorno. E aí, desencadeando, a tendência é piorar. Não vai vir levezinho, Eu assustei com uma muito. crisezinha. Eu tive mais umas 2 crises, não tive mais, porque foi uma coisa tão assustadora. Eu nunca tinha tido uma sensação de perda de controle do meu corpo tão grande. Nossa, terrível. É perda de controle do corpo. Sim, sim, sim. Você olha pra si, olha, é impossível meu coração acelerar se eu não estou fazendo nenhuma atividade para bombear sangue. Eu estou parado aqui em repouso. E tá ali. E como é que tá a 400 por hora aqui? Então é muito ruim. Bom, então assim, falamos de bastante coisa, eu acho que tem bastante orientação. Vamos seguir para um fecho do nosso trabalho. E de antemão, pessoal, é o que eu falei para vocês aqui. Nessa entrevista aqui, nesse Da Plena Escuta, eu abri algumas coisas particulares da minha vida, que eu tenho orgulho. Se alguém acha que é vergonha, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ter tido dificuldades psiquiátricas, ainda que sutis, porque eu consegui entender que eu tenho que respeitar os limites do meu cérebro, do meu corpo. E eu também tenho muito orgulho e me dá muito resultado revisar com a minha psicóloga a minha conduta do dia a dia, até para que eu seja um bom policial na rua, que eu mantenha um temperamento equilibrado para não me exceder com uma vítima, com um criminoso. Né? Então, assim, da minha parte, é extremamente salutar e profissional ter suporte. Todo grande time de futebol tem suporte psicológico, todo grande lutador, todo grande ator, todo grande... Enfim, pessoas que demandam uma estrutura muito grande, que têm objetivos grandes, precisam de estrutura. Sim. E aí, doutora, eu vou pedir para a senhora fazer um encerramento, porque o programa era da Cunha na Escuta, mas vai mudar o nome da Cunha sua fala? Não, na escuta, vou aprender a ficar quieto. Então, doutora, por favor, faça o fecho que eu vou ficar só escutando, ver se eu aprendo a respeitar o programa. Eu acho que no setting terapêutico ele ouve mais. Aqui ele fica muito à vontade por ser o programa que ele dirige. Então, eu acho que é por aí. Né? Mas foi extremamente rico, né? Espero que nós tenhamos contribuído, né, para que possamos verificar a nossa saúde mental, né? E olhar, ainda tem muito preconceito na busca do psiquiatra, do psicólogo, de olhar que eu estou num processo depressivo, de olhar que eu tenho uma crise de ansiedade. As pessoas assim, como uma crise de ansiedade? Isso passa, a gente ouve isso ainda. Essa semana que passou, uma jovem que, enfim, cresceu com a minha filha, 26 anos de idade, virou assim para mim: ai, Clau, eu tô vendo lá nas lives, que legal, nossa, como tá sendo contributivo, mas eu vou confessar que a minha cabeça era fechada para um trabalho terapêutico. Uma moça de 26 anos de idade, né? Na geração atual. Então, eu acho engraçado quem faz terapia tem vergonha de falar, isso não consigo entender. Pois é. Muito pelo contrário, é um luxo, né, meu opinião? Não é tão gostoso ter um psicólogo, ótimo, gente. É tudo de bom, né? Mas, enfim, espero que tenhamos contribuído com vocês, né? Estou à disposição. Se tiver dúvida, quiser me ligar, quiser me chamar. Doutora, eu vou pedir gentilmente, se a senhora pode falar o nome da clínica de novo, o endereço e o telefone para a pessoa trabalhar só com o WhatsApp e conseguir trabalhar no mundo virtual. Por favor. Bom, pessoal, meus contatos, eles são no Instagram, @psicorred_, o site é www.psicorred.com.br, o telefone fixo da clínica é 41718885. 011, São Paulo. A clínica fica na Rua Clélia, ali é Vila Romana / Lapa, né? 1251, conjunto 32. Nos chame lá no Instagram, porque aí vai direto também para o WhatsApp, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, enfim, fiquem à vontade. Bom, nós agradecemos, doutora Cláudia, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Produção, obrigado. Nós vamos colocar os seus contatos na tela, né, James? Vamos colocar os contatos na tela. E mais uma vez eu agradeço por ter vindo aqui sem custo nenhum, dar essas dicas pra gente.
tentar ajudar os meus concurseiros. E quem se sentir habilitado, eu, Carlos Roberto da Cunha, eu indico, é a minha terapeuta. E com certeza para quem está precisando, quem acha que está no momento, vai ajudar bastante, tá bom, pessoal? Até a próxima. Na próxima acho que eu vou trazer a doutora para falar um pouco sobre psicopatia, sobre a mentalidade do criminoso, para vocês se prepararem para o que vocês vão enfrentar no trabalho, tá bom? Até logo, para cima deles.